Você já se sentiu assim? Como se suas orações batessem no teto e voltassem, como se existisse uma barreira invisível, um céu de bronze entre você e Deus. Você clama, busca, talvez até chora, mas o silêncio é a única resposta. Sua vida espiritual fica seca, pesada. A comunhão com Deus, que antes era tão doce, agora parece distante e fria. Muitas vezes a gente procura o problema em todo lugar. Será que é minha falta de fé? São as circunstâncias? Será que não estou orando com intensidade suficiente? Mas e se estivermos ignorando um pecado secreto, um veneno que está minando nossa alma e bloqueando nossas orações? Um coração que se recusa a perdoar. A palavra de Deus é surpreendentemente direta sobre isso. E não, este não é um tema secundário. Está no coração do Evangelho e da nossa caminhada com Cristo. Neste vídeo, usando as Escrituras como nosso guia e com uma perspectiva focada na graça de Deus, vamos examinar de perto como a falta de perdão pode se tornar um obstáculo gigantesco na sua vida de oração. E o mais importante, como a maravilhosa graça de Deus nos oferece o único antídoto, o veneno da alma, a falta de perdão. Não é uma ferida que simplesmente sara com o tempo. Pelo contrário, é um veneno que, uma vez que se aloja no coração, começa a contaminar tudo o que toca. É como a Bíblia descreve, uma raiz de amargura que brota e contamina muitos ao redor. Essa condição não é só uma fraqueza, é uma verdadeira prisão espiritual. Os sintomas são claros, se tivermos a coragem de olhar para dentro. Primeiro, vem o replay mental da ofensa. A cena, as palavras, a dor, tudo é revivido sem parar. Como um filme que você não consegue desligar. Isso alimenta um ciclo de ressentimento e angústia. Depois, a amargura começa a endurecer o coração. A alegria vai embora, a paz desaparece e uma nuvem de cinismo e desconfiança começa a pairar sobre todos os seus relacionamentos. E então vem o sintoma mais grave, o silêncio de Deus. Você ora, mas as palavras parecem ocas. Aquela conexão íntima que você tinha com o Pai Celestial é interrompida. Por quê? Porque, como as Escrituras ensinam, nossos pecados podem criar uma separação entre nós e o nosso Deus. Um coração que guarda a falta de perdão é um coração que, de forma consciente, escolhe se apegar a uma dívida que Cristo já pagou na cruz. É como tentar se sentar à mesa do rei enquanto se mantém um prisioneiro acorrentado no porão da sua alma. É uma condição insustentável que atrapalha a comunhão. A falta de perdão é um câncer da alma, uma doença espiritual que, se não for tratada, pode levar à morte espiritual. A condição inegociável. Jesus, vendo a seriedade desse veneno, nos dá o diagnóstico e a receita de forma direta, sem rodeios. Não é uma sugestão. É uma condição do reino. Em Mateus capítulo 6, logo depois de nos ensinar a oração do Pai Nosso, onde pedimos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele faz uma advertência. E essa advertência deveria nos fazer parar e pensar seriamente. Ele diz nos versículos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos respirar fundo aqui. A linguagem é absoluta. Não há brechas. Não há exceções para o tamanho da ofensa ou para o quão
justificada a nossa mágoa possa parecer. Jesus está ligando diretamente o nosso perdão na horizontal para com o próximo, ao perdão na vertical que recebemos de Deus. Isso quer dizer que nós conquistamos o perdão de Deus ao perdoar os outros? De jeito nenhum. A sã doutrina é clara. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está estabelecendo um princípio fundamental do reino. Um coração que foi genuinamente transformado pela graça do perdão de Deus, inevitavelmente se torna um canal dessa mesma graça. A recusa em perdoar não é apenas uma falha de caráter. Levanta uma questão séria. Será que nós realmente entendemos a imensidão do perdão que recebemos? A perspectiva de Deus e a parábola chocante, para que não restasse nenhuma dúvida sobre a seriedade disso, Jesus contou uma de suas parábolas mais chocantes, a do credor incompassivo, em Mateus 18. Tudo começa com Pedro, talvez querendo parecer generoso, perguntando se deveria perdoar seu irmão até 7 vezes. Jesus responde com um número que simboliza a perfeição. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, indicando um perdão sem limites. E então, ele mostra o porquê. Um servo devia ao seu rei 10.000 talentos. Para a gente ter uma noção da escala, um talento era uma medida de ouro ou prata e 10.000 talentos era uma quantia astronômica literalmente impagável. Era o tipo de dívida que ele nunca conseguiria quitar, nem que vivesse 1000 vidas. Diante da ordem de ser vendido com toda a sua família, o servo se desespera, se joga no chão e implora por paciência. E o que o rei faz? Movido por profunda compaixão, ele não apenas dá mais tempo, ele perdoa toda a dívida. Cancela tudo. Dá para imaginar a alegria, o alívio, a gratidão daquele servo? Ele foi liberto de uma sentença de miséria eterna por um ato de pura graça. No entanto, a parábola toma um rumo sombrio. Ao sair da presença do rei, esse mesmo servo encontra um colega que lhe devia 100 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. A dívida era real, mas, comparada aos 10.000 talentos, era um nada, uma poeira. Mas o servo, que tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, sabe o que ele faz? Agarra seu colega pelo pescoço, o sufoca e exige o pagamento. O colega faz o mesmo apelo. Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo perdoado se recusa e o joga na prisão. Quando o rei fica sabendo, sua compaixão se transforma em justa indignação. Ele chama o servo e diz: servo malvado, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Eu te perdoei. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro como eu tive de você. E então o rei entrega aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Uma dívida que, como já vimos, era impagável. Jesus termina a parábola com uma das frases mais sóbrias de toda a Bíblia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A lição é devastadora. A nossa dívida com Deus, por causa do nosso pecado, é de 10.000 talentos. É impagável. E na cruz de Cristo, pela sua graça, Ele nos perdoou por completo. Cada ofensa que sofremos de outra pessoa, por mais dolorosa que seja, é como os 100 denários. Recusar-se a perdoar, depois de ter sido perdoado de tanto,
é uma afronta à graça de Deus. É agir como servo mau, mostrando que não valorizamos o perdão que recebemos e, com essa atitude, nos colocamos sob uma séria advertência divina. As consequências espirituais de reter o perdão. Queridos, a falta de perdão não só revela ingratidão, mas também ergue ativamente uma barreira entre nós e Deus, o que pode obstruir nossas orações. Em Marcos 11, versículo 25, Jesus nos dá uma instrução prática para o momento de oração. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perceba a ordem. Perdoar vem antes de esperar o perdão e a resposta de Deus. Uma oração eficaz vem de um coração limpo, livre de rancor. Reter o perdão é como tentar encher de água limpa um copo que já está cheio de lama. A comunhão é prejudicada. O apóstolo Pedro chega a alertar que a desarmonia dentro de casa pode fazer com que as orações sejam impedidas. 1 a Pedro 3, versículo 7. Se isso acontece em um conflito familiar, imagine o efeito de guardarmos mágoa e desejo de vingança contra alguém. Já pensou nisso? Essa recusa em perdoar também dá lugar ao diabo. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 2, 10 e 11, que, ao não perdoar, corremos o risco de sermos vencidos por Satanás, pois conhecemos seus planos. A amargura se torna um ponto de apoio, uma brecha para a opressão espiritual. Ela nos prende tanto à pessoa que nos ofendeu quanto à própria ofensa, criando um ciclo de tormento interior. Exatamente como o servo da parábola que foi entregue aos torturadores. Quem não perdoa não é livre. É escravo da dor, do passado e do ressentimento. O antídoto divino da graça. Então, diante de um perdão tão alto e de consequências tão sérias, o que a gente faz? É fácil se sentir esmagado pelo peso desse mandamento. Porque a nossa natureza grita que perdoar é impossível, é injusto. E honestamente, em nossas próprias forças, é mesmo. Precisamos da graça de Cristo Jesus, da presença do Espírito Santo em nossas vidas para praticar esse ato que é um mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. Mas é aqui que entra o glorioso Evangelho. O antídoto para o veneno da falta de perdão não é um esforço humano heróico, é a graça de Deus. A perspectiva bíblica nos ensina que o perdão não é, em primeiro lugar, um sentimento. É uma decisão de fé que somos capacitados a tomar pelo Espírito Santo. Em Efésios 4:32, Paulo nos entrega o segredo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A base do nosso perdão não é o mérito de quem nos ofendeu. A base é a nossa própria experiência de termos sido perdoados por Deus. Nós não perdoamos porque a pessoa pediu desculpas, ou porque ela merece, ou porque sentimos vontade. Nós perdoamos porque Deus, em Cristo, nos perdoou de uma dívida infinitamente maior. O perdão é um ato de obediência que nasce da gratidão. É olhar para a cruz, ver o preço que Cristo pagou por nossos 10.000 talentos e, então, por amor e gratidão a Ele, decidir cancelar os 100 denários que nos devem. É um fruto do Espírito. É uma prova de que fomos justificados e estamos sendo santificados. Ok, mas o que eu faço na prática? Como é na prática? Você pode estar se perguntando. A dor é real, a ferida é profunda. Sim, a palavra de Deus não ignora sua dor. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é apagar o passado.
E também não significa necessariamente restaurar a confiança ou o relacionamento imediatamente, especialmente em casos de abuso, traição ou danos contínuos. Perdoar, em sua essência, é primeiro uma transação vertical entre você e Deus. É tomar a decisão consciente de liberar a pessoa da sua cobrança e entregar o seu direito à vingança e à justiça nas mãos do único juiz que é verdadeiramente justo. O primeiro passo prático é a honestidade. Vá a Deus em sua oração e confesse sua dor, sua raiva, sua amargura e, inclusive, sua incapacidade de perdoar. Derrame seu coração diante dele. Fale com Deus. Clame a Deus. O segundo passo é a decisão. Pela fé, diga a Deus: Pai, por causa do perdão que eu recebi em Cristo, eu escolho perdoar. Em sua oração, fale o nome da pessoa. Eu o libero da minha cobrança. Eu entrego a minha dor e o meu direito à justiça nas tuas mãos. Talvez você precise fazer isso todos os dias, até que a decisão da sua vontade se torne a realidade do seu coração. O terceiro passo é renunciar à vingança. Pare de repassar a ofensa na sua mente. Pare de desejar o mal para a pessoa. Toda vez que a lembrança vier, entregue-a de novo a Deus, declarando sua decisão de perdoar. Eu te convido a fazer uma pausa agora mesmo e a examinar seu coração. Existe algum nome, algum rosto, alguma memória que ainda causa dor e que você tem se recusado a entregar a Deus? Este é o momento. A liberdade está a uma decisão de distância. O pecado secreto que pode estar bloqueando nossas orações é um coração que não perdoa. Ele nos aprisiona na amargura, nos afasta da comunhão com Deus e nos torna parecidos com o servo mau da parábola. Mas a boa notícia do Evangelho, meu irmão, minha irmã, é que não preciso continuar nessa prisão, porque fomos perdoados de uma dívida impagável. Recebemos, pela graça de Deus, o poder para perdoar as pequenas dívidas que tem contra nós. O perdão é o caminho da liberdade. Vamos orar junto. Pai Celestial, eu venho diante de Ti, pedir perdão pelas minhas falhas. Muitas vezes, ó Pai, falta de perdão tem nos afastado de Ti. Deus, nos livra do rancor, do desejo de vingança. Nos ensine a perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Nos encha do Teu Espírito Santo para que possamos, ó Pai, olhar para o outro assim como o Senhor tem misericórdia de cada pessoa, como o Senhor olha para cada um de nós, com amor, com graça, com misericórdia. Nos ensina, Pai, a viver como Cristo, que mesmo sendo crucificado, perdoou aqueles que o ofenderam. Abençoa nossas vidas, abençoa as nossas famílias, que haja perdão, que haja restauração, que haja entre nós comunhão. Eu oro com perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, trazendo cura e liberdade ao seu coração. Querido irmão, querida irmã, se essa mensagem falou com você, se essa mensagem tocou profundamente seu coração, inscreva-se no canal para mais conteúdo que edifica. E você também pode nos ajudar compartilhando esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir sobre o poder libertador do perdão. E se sentir no coração, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e orar com você. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.